Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? TST reconhece vínculo empregatício de entregador com a RAP. Como a gente vem acompanhando nesses últimos dias, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, vem colocando algumas decisões em favor da contratação dos profissionais que prestam serviço para as plataformas, no caso o RAP e também semana passada no Uber. Vamos entender um pouco desse caso e vamos entender se isso vai ser um ponto positivo ou negativo para todos os envolvidos. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, deixa eu pegar aqui alguns casos recentes e aí depois eu faço a minha análise, tá bom? Esse caso, ele vem 7 dias depois deste outro caso que eu estou mostrando para quem está vendo no YouTube e no Spotify. Notícia do Valor Econômico. Uber vai contratar motoristas pela CLT, entenda a decisão da Justiça. Sentença em primeira instância, que cabe recurso, gerou surpresa entre advogados trabalhistas. Então, olha o que aconteceu com o Uber, pessoal. Na decisão contra o Uber, o juiz ainda destaca que a empresa omite-se em estabelecer um mínimo de segurança financeira, de saúde, de segurança pública, de atribuição de direitos mínimos, fecha aspas. Ele estabelece uma multa de R$ 10.000 para cada motorista não registrado e exigiu que a contratação de novos profissionais devem seguir o mesmo formato, além de receber uma multa de R$ 1 bilhão, né, pessoal? Vamos lá. A Uber disse que iria recorrer da decisão e que não adotaria nenhuma das medidas elencadas na sentença antes que todos os recursos cabíveis sejam esgotados. Então, o que aconteceu? A gente já está vendo aqui o cenário. Tem que contratar todos os motoristas via CLT, beleza, e ainda vai receber uma multa diária de 10 mil enquanto não fizer isso, e ainda tem que pagar uma multa de 1 bilhão. Beleza, legal, esse que foi o ponto. Por que isso causa estranheza em relação aos advogados? Porque, pessoal, peguei uma notícia aqui da CNN do dia 24 de maio de 2023. Moraes derruba a decisão e nega vínculo trabalhista entre motoristas e empresa de transportes por aplicativo. Ou seja, ministro do Supremo Tribunal Federal afirmou que a Constituição permite formas de emprego alternativas à consolidação das leis do trabalho, como a terceirização. Então, já viram que a insegurança jurídica é imensa aqui, né? Porque se o Supremo Tribunal Federal decide uma coisa e o Tribunal Superior do Trabalho decide outra, aí já fica aquela dúvida em relação a se é viável ou não essas plataformas contratarem via prestação de serviço seus entregadores e motoristas ou se tem que contratar via CLT. Ponto. Agora vamos entrar no caso da RAP aqui, vamos lá. O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a relação de vínculo trabalhista de um entregador com a empresa de entregas RAP. No parecer divulgado no dia 13 de setembro, a ministra relatora do TST, Kátia Magalhães Arruda, reconheceu, abre aspas, a existência da relação de emprego entre as partes, fecha aspas, com base na Confederação das Leis do Trabalho, CLT, e citou decisões de outros países, como Alemanha, Bélgica, Austrália, Chile e Uruguai, que reconhecem o vínculo trabalhistas entre as plataformas e os prestadores de serviço. A ministra do TST determinou o retorno do processo ao julgamento em primeira instância e não aplicou obrigações ou penalidades à RAP, que é diferente do caso do Uber, que já tem um monte de coisa para pagar a princípio, né? Procurada pelo valor, a RAP informou que vai recorrer da decisão e ressaltou que, abre aspas, não concorda com a decisão tomada pelo TST, fecha aspas. Abre aspas aqui para a companhia de novo. A empresa possui decisão favorável da Justiça do Trabalho da Segunda Região pela inexistência de vínculo da plataforma com entregadores, decisão da ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho contra a RAP, disse a empresa em comunicado. Ou seja, ela também tem decisões favoráveis em relação ao não estabelecimento do vínculo trabalhista entre os entregadores e a plataforma. Beleza, então a gente já entendeu aqui um pouco desse caso, né? Isso está acontecendo mundialmente. Como que eu gosto de analisar isso? Eu não sou entregador e também não trabalho nessas plataformas. Então, eu não tenho aqui vivência para entender se esse tipo de decisão é boa ou ruim. Como que a gente vai analisar aqui, pessoal? Eu acho que tem 3 pontos fundamentais que a gente precisa analisar. Bom, primeiro os entregadores, que são os mais atingidos por essa decisão. Segundo, a empresa. Terceiro, o mercado, né? Como que o mercado vê esse tipo de decisão. Vamos começar aqui com os entregadores. Será que eles são favoráveis a esse tipo de decisão? Aí eu peguei uma notícia aqui do Metrópolis, do dia 22 de maio de 2023. Olha que interessante. Datafolha. 75% de motoristas e entregadores rejeitam contratação via CLT. Então, os próprios entregadores são contra esse tipo de decisão. Vamos lá.
Uma pesquisa realizada pelo Datafolha para a Uber e o iFood mostra que 3 de cada 4 motoristas e entregadores que trabalham com os aplicativos de mobilidade e entrega preferem manter o modelo atual, em vez de uma eventual contratação pelo regime CLT, mesmo que tivessem acesso aos benefícios trabalhistas previstos na legislação. Então, primeira coisa que a gente está conseguindo ver com essa pesquisa, que é extremamente recente, né, foi em maio, é que os próprios entregadores, que são os mais impactados por essa decisão, são contra. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? As empresas. Então, vamos lá. As empresas, tendo que contratar esses entregadores como CLT, eles vão ter um aumento de custo expressivo aqui na sua operação. Como que funciona esse aumento de custo? Eu peguei aqui uma simulação que o Valor Econômico colocou aqui para a gente entender um pouco como que esses encargos iriam impactar em termos de custo. Então vamos lá. Ó. Para um salário de R$ 5.000, os valores nominais seriam os seguintes, para você colocar todos os encargos, né? Então, ó, 27,5 de INSS patronal, que daria, num salário base de 5.000, 1.375. 8% de fundo de garantia de tempo de serviço, o FGTS, R$ 400. 1/12 mensal de 13º, R$ 417 por mês, né? E 1,1/12 por mês, mais 1/3 de férias, né? Que dá mais R$ 555. Ou seja, quando você tem um entregador que hoje te custa R$ 5.000 pela plataforma, se você for contratar ele via CLT, você vai adicionar mais R$ 2.747, tá, de custo para o trabalhador, para a empresa pagar. Tá? Então, imagina o seguinte, imagina que o Uber tenha 1 milhão de entregadores, por exemplo. Então, teoricamente, vai dar 2.700 de custo total adicional que ele vai ter por mês. Por mês, tá? Então, eu sei que eu estou pegando números redondos para facilitar a conta, né? Eu não sei se é 1 milhão de entregadores. Eu vi um outro número ali que era próximo de 1 milhão, tá? Então dá uns 700 e poucos mil aí, né? Mas se a gente for pegar 1 milhão de motoristas, 2.700.000 a mais, né? Como que a empresa vai conseguir sobreviver com esse custo de 2.700.000 reais a mais por mês, né? Ou ela repassa isso para o preço, e aí a atratividade do Uber para o cliente final vai ficar extremamente, né, prejudicada, beleza? Ou ela mantém a mesma estratégia de precificação e vai repassar menos para o colaborador. Então, ó, se ele for tirar 2.747 aqui dos 5.000, mais da metade do que hoje ele recebe ali da plataforma vai ficar ali para o governo. Teoricamente é isso, né? Então, as plataformas têm duas opções. Ou elas repassam esse aumento de custo para o preço e aí diminui, né, a atratividade do seu serviço, que por consequência vai diminuir sua receita. Ou ela pega tudo esse negócio, coloca na conta do trabalhador e repassa menos para o trabalhador. E aí vai ter menos entregadores e motoristas e o serviço vai ficar com uma qualidade muito pior, né? Beleza. Tem muita gente que acha que essas plataformas são grandes o suficientes para absorver esse custo. Vou provar para vocês que não. Então vamos lá, ó. Eu estou mostrando aqui para quem está vendo no YouTube e no Spotify o último resultado, né, fechado do Uber em 2022. Então ele teve 31.800 aqui, ó, 31.877 de receita líquida, beleza? Olha a receita líquida, mas ele está tendo 1.800 de prejuízo operacional. Ou seja, a empresa ainda não conseguiu chegar no seu break-even operacional. Então, ó, em 2021 esse prejuízo era de quase 4 bilhões de dólares. Agora é 1.800.000, mas ainda não está positivo. Ou seja, em termos operacionais, o Uber ainda não dá lucro, tá? Então você adiciona mais esse custo para a operação, eventualmente a empresa vai ficar com um grande prejuízo e vai quebrar. Beleza, tá? Ah, e o caso do iFood. Eu peguei aqui, ó, o iFood nesses últimos anos aqui, ó. Então, ó, eu peguei aqui, como não é uma empresa de capital aberto, a gente não tem acesso aos financials que nem eu mostrei aqui pro Uber, né? Mas no caso aqui, a Prosus, que é o controlador aqui do iFood, ele divulga o seguinte, ó. Quanto que a parte de entrega gera de EBITDA em relação a tudo que é transacionado dentro da plataforma. Então, ó, no ano de 2020 foi menos 7,7%, ou seja, prejuízo aqui em termos de EBITDA. Nos últimos 2 anos ficou em 0,7% e 0,2%, praticamente break-even. Ou seja, o iFood ele está ali no 0 a 0 nessa parte de delivery. Qual que é a ideia dele? É tentar adicionar outros serviços para conseguir fazer o EBITDA ficar melhor. Tanto é que a expectativa para 2023 é um crescimento aqui dessa margem EBITDA versus GMV para chegar a 1,2%. Ou seja, de tudo que ele gera de transação dentro da plataforma, em 2022, 0,2% gerou EBITDA, tá?
quiçá ainda pagar todos os custos de manutenção da plataforma, etc., que é traduzido na depreciação e amortização dos seus ativos, né? Ou seja, o iFood também dá prejuízo líquido, certeza absoluta. Então, se o iFood dá prejuízo e o Uber dá prejuízo, essas duas empresas elas conseguem absorver mais esse aumento de custo? A resposta é não, tá? Ou seja, ou você repassa isso para o consumidor final, via aumento de preços na prestação de serviço, ou eventualmente você passa isso para cima dos entregadores. E aí eles vão ser prejudicados porque eles vão ter uma remuneração menor, né? E tem o terceiro ponto que eu falei para vocês, o mercado. Como a gente sabe, o mercado ele está passando por bastante dificuldade. Um monte de empresa entrando em recuperação judicial, fechando, etc, né? Mas olha que interessante essa notícia aqui do dia 1º de setembro de 2023. Trabalho sem carteira, ajuda e desemprego tem novo recuo. Taxa para o país no trimestre móvel até julho fica em 7,9% nível de desemprego e tem melhor resultado para o período desde 2014, mostra a pesquisa do IBGE. Ou seja, se a gente está com o nível de desemprego caindo, não é por causa de CLT. É por causa de trabalho sem carteira, que é uma das formas que você abre uma MEI e começa a prestar serviço aí para o Uber, para o iFood, para a Rappi, entre outros. Então ajuda o mercado, esse tipo de empresa? Sim, com certeza, né? Você consegue deixar mais pessoas dentro da atividade econômica, mesmo sendo prestadores de serviço, gerando renda e, por consequência, pagando suas contas, vivendo suas vidas, entre outras coisas, né? Então, assim, se a gente for analisar as três verticais necessárias para a gente conseguir saber se essa decisão é boa ou ruim, que é o caso dos entregadores e motoristas, as empresas e o mercado, essa decisão foi péssima. Péssima, tá? Como já existe uma decisão positiva ali do Supremo, né, Tribunal de Justiça, eventualmente essa decisão pode cair em novas instâncias onde esse caso vai ser julgado, né? E olha que interessante, nos Estados Unidos essa discussão ela também é muito forte e até lá a galera também está começando a ver que você criar vínculo ou estabelecer o vínculo entre trabalhadores e as empresas não é muito bom. Então, ó, Justiça da Califórnia autoriza a Uber e Lyft a tratar motoristas como autônomos. Isso aqui, ó, notícia do dia 13 de março de 2023. Então, se até o Estado, que era mais duro nessas regras, já está flexibilizando isso lá nos Estados Unidos, eventualmente isso pode acontecer aqui no Brasil também. Vamos ver o desdobramento desses casos, porque uma coisa é certa: se essa decisão for mantida nas instâncias superiores, é quase impossível essas plataformas que a gente conhece como Rappi, iFood e Uber se manterem operando aqui no Brasil. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.